Paulo fala? Olhe para mim. Paulo fala assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro. Porque o Paulo aqui não falou aqui de pastor, falou obreiro, aquele que faz a obra. Então por isso que o nosso ministério não tem obreiro. Tem diácono, tem presbítero e tem pastores. Porque todo mundo aqui é obreiro. Todo mundo aqui é obreiro, irmão. Porque obreiro é aquele que faz a obra. Não pense que porque a pessoa não fala em línguas, que ela não tem um Espírito, que quem convence você é o Espírito Santo. Temos que entender isso. Quem faz a obra de Deus é quem tem o Espírito Santo. E não é porque não pula, ou não é porque não fala em línguas, que não vai ser usado por Deus para fazer alguma coisa, porque Deus vai usar quem Ele quiser. Usou uma mula. Usou uma mula que era um bicho que era amaldiçoado, que tinha as patas ferradas. Quanto mais ele é em você. Então, o que acontece? Igual uma vez eu ouvi ali quando a gente estuda. Quando a gente estuda, olha que coisa tremenda, irmãos. Quando você estuda a palavra de Deus, se você não fica tão imaturo para falar algumas coisas. Quando Paulo ensinava a Timóteo, quando ele ensinou a Tito, quando hoje nos ensina, porque o Espírito Santo... lembrei que eu ia falar. Vocês sabem quem são os pentecostais autênticos? Não são os assembleanos, não são os da Casa da Bênção, não são os da Deus em Amor. Sabe quem são os pentecostais autênticos? É o batista, é o presbiteriano. E sabe por quê? Porque a palavra... Outra coisa, irmãos, não existe crente pentecostal. Não existe. Não existe. Sabe por quê? Porque Pentecoste é duas palavras hebraicas. Pentel e Costes, que significa 50 dias após a Páscoa. Não existe crente pentecostal. Então, você vê Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste. Esse dia foi o dia da festa dos tabernáculos. Tanto que em Joel, irmão, se o Pentecoste, no Novo Testamento, era para ser gravado no crente que fala em línguas, no Antigo Testamento tem também Pentecostes. Então, se no Antigo tem, no Novo tem, mas não é para ser, eu sou crente pentecostal, não, eu sou um crente de Jesus. Agora, eu creio nos dons espirituais. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Deixa eu fazer um colóquio. Diga, minha pastora. Essa questão, eu costumo falar que eu sou uma crente pentecostal. Por quê? Porque eu acredito na movimentação do Espírito, eu acredito nos dons, acerca dos dons. Pela misericórdia de Deus eu busco discernimento. Pela misericórdia de Deus, quando Deus ele está edificando a mim mesmo, ou o anjo do Senhor está falando na igreja, eu sei quando está falando por misericórdia, porque não é por merecimento. Então tudo isso é uma questão de você aprendeu e eu não vejo que faça mal, entendeu? Dizer assim, eu sou um crente pentecostal. Não vejo que tenha um erro aí da minha parte, não. Quando pensa em Pentecostes, ele é pentecostal. Tudo bem que seja 50 dias após. Mas o problema é a colocação que se faz como aquele que ouve e entende. Porque quando eu falo que eu sou pentecostal, posso outros vão achar que não é mais espiritual do que ela. Porque, não, cada um entende uma coisa, pastor. Você entende de uma forma, mas aquele que ouve você falar pode ser diferente. Aí muitos vão achar que é pentecostal. Eu sou pentecostal, o que eu estou querendo dizer? Que eu creio nos dons que eu sou. Esse que tem uma força, tem coisa nenhuma. Não, eu não falo desse. Não é o seu caso. Quando tem pessoas que infelizmente agem assim. Fala, Mara, por favor. Mas tem alguns não. Ultimamente a igreja tem se colocado nessa posição mesmo. Sou pentecostal. Olha aí. Aí outros, porque não falam em línguas, acha que não é pentecostal. Isso é uma escola. Aprenda, por favor. Muito dias, sabe que eu sou bom. Não é nada, irmã. Não é nada. Não é nada. Somos vasos na casa do oleiro. Vamos lá. Eu gosto de falar e nós vamos para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, Capítulo 1. Verso 1, pode ler. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Para aí.
Leia, irmã, por favor. Você, querido, ó, você que falou agora há pouco, leia versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 12. Versículo 2, 12, 1, desculpa, 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Isso aqui quer dizer o quê? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E Jesus, o que Jesus falou? Errais por não conhecer as Escrituras, não é por conhecer os dons. Errais não por conhecer a revelação. Errar por não conhecer a Escritura. Agora, lê o versículo 3, Patrícia, por favor. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí, amém? Deu para entender? Vou ler de novo. Lê, por favor, Tamires. É Tamires? Aprendi. Vai lá, Tamires, manda quente aí. O 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Acabou, irmãos. Querido, guarde, eu falo que está escrito. Eu não estou falando o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Nós temos que ter certeza das nossas convicções. Eu acho uma pinóia. Eu tenho que ter certeza, porque certeza, Hebreus capítulo 11. Certeza e convicção. Então, guarde isso. Não é porque o batista não fala, porque não é porque o Espírito Santo convenceu do pecado e da justiça. Vamos lá, João capítulo 16. Vamos lá. João 16. João 16. Capítulo 1. Não, peraí, deixa eu aqui. Você foi mais rápido que eu no gatilho. Estou clamando, estou sentindo. Vamos lá. Glória a Deus. João 16. 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. 9. Do pecado porque não crê em mim. Vai? Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe desde o mundo está julgado. Aleluia. Vamos lá, versículo 13. Lê outra pessoa, por favor. 12. Não, pode ler o 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de Verdade. Outra coisa, irmãos, se você falar, olha, peraí, filhinho, se você falar errado ou certo, fale, por favor. Não fica com vergonha, irmão, aqui é uma escola, tá bom? Então você lê, ninguém aqui está louco de querer reparar a tua linguagem. Fale, porque se você falar, você quer aprender. E só se aprende quando se pergunta. Amém? Leia aí, fofinha. Uma coisa, meu pastor. guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vós anunciará o que há de vir. Lê o mesmo versículo outra pessoa. Irmã Tânia. Ele me glorificará. Não, filha, lê o versículo 13 de novo. 13. Isso. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. 14 agora outra pessoa. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Outra pessoa. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aleluia. Olha para mim, escute bem. Paulo tinha preocupação em ensinar a palavra. A palavra, Atos 2, 42 ao 47. Estou terminando, irmãos. Já falei 40 minutos. O apóstolo Paulo, ele tinha preocupação, porque, irmãos, uma coisa, por exemplo, quem tem filho sabe como é que funciona a gestação,
funciona a concepção, como funciona a criação, como funciona a alimentação. Então, se a criança é mal alimentada, na sua gestação, como é que ela vai crescer? Com problemas. Por exemplo, qual é aquele remédio para ossos na gestação da mulher? Aquele remédio não, tem um remédio que toda mulher usa, grávida, para Cálcio. Não, um único remédio. Cálcio fólico para os ossos. Isso, Fala aí, mãe. Todo médico recomenda. Olha que coisa tremenda. Na barriga, já toma remédio para fortalecer os ossos de quem nasceu ainda. É ácido fólico. Isso. Então você vê que coisa tremenda. A minha coisa é a palavra. A igreja é uma maternidade. Tem que ter pediatra preparado para poder ensinar os que estão nascendo. Agora, domingo, eu vou batizar pessoas lá em Belo Horizonte. Sabe por quê? Pessoas que nós ganhamos. Pessoas que estão lá servindo ao Senhor vão batizar domingo agora. Vão em breve. Lá em Belo Horizonte. Então, o que acontece? A minha preocupação, irmãos, igual hoje o pastor Luiz para mim. Aquele pastor é uma bênção. Ele para mim. Apóstolo, como é que está a igreja lá? Tem muita gente? Falei assim, querido, vou logo na palavra, bato logo na orelha. Querido, Jesus tinha 21 para comer pão, mas só 12 permaneceu com ele. Falei, pastor Luiz, meu irmão, eu quero no meio. Falei, pastor Luiz, eu não quero comedor de pão naquele lugar. Eu quero adoradores que se harmonizem em espírito e em verdade e vai para o céu. Essa é a nossa resposta, é a palavra. Eu não posso fugir disso, irmãos. Eu não posso fugir da palavra. Eu tenho que falar aquilo que a palavra diz, que Deus vai testificar com o mesmo espírito. Olha aqui, você vê que Jesus falou assim: o Espírito Santo, quando ele vier, ele já vem, está hoje aqui em nós. E essa palavra do Espírito Santo vier foi dito lá em Joel, para se cumprir em Atos, capítulo 2, que diz o texto: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Quer dizer, cumpriu-se a promessa. Aí o que acontece? Paulo, ele era cheio do Espírito Santo. Ele transferiu essa unção para quem? Para Timóteo, para Timóteo dar continuidade no trabalho que ele começou. Talvez, irmãos, a minha vinda a esse lugar haja um propósito, porque Deus, ele conhece o nosso coração. Fomos no monte domingo, né, Preta? Segunda-feira. Fomos no monte. Estava eu e ela, só no monte. Aí tinha lá nós oramos, aí tinha lá um irmão. Ele é até diácono, ele vai estar conosco aqui. Ele mora aqui no Jardim Pernambuco, aqui, ó, na caixa prega. Mora aqui. Jardim Pernambuco. Esse irmão, eu ministrei sobre isso para a filha dele, que é levita, Rafaela. Aí ele falou assim: apóstolo, o Senhor deu. O irmão tem uma ideia. Qual o lugar que eu não vi um semblante do irmão. E eu pensei que fosse namorado da menina. Aí eu falei assim, com a cara de tacho: é seu namorado? Aí a menina: não, é o pai. Que gafe, hein? Eu falei, ninguém repete isso. Eu falei, irmão, desculpa, querido, porque eu estava assim de frente, eu vi só, no caso, a sombra. Aí ele falou assim: apóstolo, você não deu? Agora você vai receber. Aí começou a orar por mim pela pastora. Aí falou assim: apóstolo, Deus falou que vai te levar, sabe para onde? Angola, Moçambique. No meu Face tem um pastor que ele está lá em Moçambique. Tem vários pastores. Mandou para mim todos os nomes dos pastores, que lá é uma província. Aqui no caso do nosso lugar é município, lá é província. Mostrou todos os pastores reunidos, os cultos nos tocos, um batismo em águas sujas, águas amarelas. Mas Deus está fazendo a sua obra naquele lugar. Aleluia. Aí entra aquela questão, irmãos. Nós estamos nessa terra, mas não pertencemos a ela. Temos que estar preparado para quando Jesus mandar você ir, mas está o quê? Preparado. Quando Jesus, olha lá em Mateus, quando ele preparou os 70, olha que coisa linda, irmãos. Os 70 não foram assim, tocado, vai e faz. Não. Andaram um tempo com Jesus,
Ele preparou, depois enviou. Mateus capítulo 10, olha comigo aí. Mateus capítulo 10. Amém. Amém. Aqui, olha que coisa mais. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é muito lindo, irmão. Ouvir com a palavra. Quer discutir comigo? Discute com a palavra. Eu gosto muito e gosto de aprender. 10:1. 10:1, pode ler. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsarem e para curarem toda a sorte de enfermidades. E todo mal. Leu 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos. Não, pula isso aí. Não, 12, 70 apóstolos. Vai. Felipe. Não, pula esse versículo aí. Deixa eu ver, peraí, estou aqui perdido aqui. Peraí. 3. Peraí. Abra os meus olhos para que eu possa. Vamos lá. É capítulo 10 de Mateus. Lê, por favor, o versículo 7. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. 9. Não possuas ouro, nem prata, nem cobre, e nem os vossos cintos. Deu 10. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Agora vamos lá para Lucas capítulo 10. Mateus, Marcos. Lucas. Outra coisa, irmãos, eu consegui Eu consegui fazer a minha impressora, está boa já, minha impressora. Lá, eu baixei na OneDrive, está funcionando. Vamos começar a digitar apostilas, poder estudar aqui com